para os olhos de Jesus como chamas de fogo. Vidas serão transformadas essa noite pela revelação de quem é Jesus. Apocalipse 19:10 vai dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então eu peço, Senhor, vem com o espírito da profecia sobre esse lugar, revelando Jesus a nós e em nós. Que o teu espírito caia aqui, Pai. Deus, não para nos exaltar, mas para nos diminuir e nos esmagar com a tua presença, para que só o Senhor seja exaltado e revelado aqui, Pai. Eu oro, Senhor, que seja repreendido toda inquietação sobre este lugar, Pai. Todo pensamento que vai além daqui, Pai. Deus, que muitas vezes nos impede de acessar esse lugar onde a tua palavra é revelada, Pai. Deus, eu repreendo, Senhor, e peço que o Senhor venha, Pai, sobre esse lugar, revelando a verdade do Evangelho da cruz e revelando Jesus a nós, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vou esperar todo mundo encontrar. Ouço Bíblias passando páginas ainda. Hebreus 1, 1. Falei para o Alcindo ali que agradeci ele. Falei, obrigado por confirmar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Você sabe por quê, querido? Porque a graça tem um nome, se chama Jesus Cristo. E nós vamos falar disso hoje. Todos encontraram? Amém? Deus vai dizer, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Abra também em Colossenses 1, 15 e 18. Eu quero que você fique com a sua Bíblia na mão hoje. Colossenses 1, do versículo 15 ao 18. Vou esperar vocês encontrarem também. Amém? O texto vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Se assente, querido. 1 Coríntios 1,18 também vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Queridos, sempre que o Senhor me entrega uma palavra, o Senhor sempre fala comigo através da minha leitura na Bíblia, algo nas Escrituras chama minha atenção, mas o Senhor nunca tinha me dado o tema de uma mensagem. Isso aconteceu pela primeira vez. E o Senhor, eu orando ao Senhor,
sobre o que Ele queria falar conosco nessa noite. E o Senhor me deu essa frase: o escândalo do Deus homem. O que vem na sua mente quando você escuta o escândalo do Deus homem? Se eu te perguntasse nessa noite, quem é Deus? Ou quem é Jesus? Quem Deus é para você? O que você me responderia? Porque a resposta sobre quem Deus é para nós pode ser algo que em nós gere vida eterna, ou pode ser algo que em nós gere morte e condenação. Porque se conhecer a Deus para nós não nos leva a um lugar onde nós estamos disponíveis para sermos confrontados pela verdade do Evangelho, nós não conhecemos a Deus. Porque se conhecer a Deus para mim é conhecê-lo pelo aquilo que Ele pode me dar, então eu não conheço o Senhor. Porque se eu quero pegar Deus e colocar Ele numa caixinha que caiba na minha vida, sem eu precisar abrir mão daquilo que me confronta, eu não conheço a Deus. Eu criei um Deus na minha mente. E a isso a Bíblia vai dar o nome de idolatria. Idolatria Deus abomina. Então, o presbítero Júnior começou esse culto perguntando e falando da motivação de nós estarmos aqui. Talvez você entrou aqui pela motivação mais abstrata, sem nenhum sentido ou com todo sentido para você, mas hoje você vai sair daqui com o seu coração inclinado e motivado a conhecer a Deus como Ele realmente é. Amém, queridos? Estão comigo? Então, estarmos dispostos a compreender a verdade do Evangelho tem que ser o balizador da nossa vida cristã. Porque a partir da compreensão exata do que é o Evangelho, é que nós vamos desenvolver a nossa vida com Deus, amém? Então, se eu sou fundamentado em uma base onde Deus, para mim, Ele é somente um trampolim para os meus sucessos e negócios, eu não conheço a Deus. Porque se Deus, para mim, é um caminho para acessar as bênçãos maravilhosas que Ele tem para mim, eu não conheço a Deus. Queridos, Deus vai além de qualquer compreensão humana. E nós, na nossa vida, tentamos pegar Deus e colocar no nosso bolso. Porque daí eu acesso a Deus o tempo que eu quiser e quando eu quiser, igual um celular. Eu quero Deus agora, eu preciso de Deus. Não, agora eu não quero mais Deus. Você não conhece Deus, querido. E essa realidade da falta do conhecimento de Deus, ela é real em 90% das comunidades evangélicas existentes no mundo. Talvez esses 10% que está faltando aqui, fica nas igrejas que estão sendo perseguidas. Porque lá, a única coisa que resta para eles é conhecer o Deus verdadeiro e vivê-lo, porque senão... Então hoje eu queria viajar nessa ideia com você, sobre quem é Deus. E eu queria trazer aqui dois aspectos acerca desse entendimento de quem Deus é. E o primeiro é a transcendência de Deus. Se você escutar essa palavra transcendência, o que vem à sua cabeça? Algo distante, algo que transcende tudo, algo sem início e sem fim, que vai além de qualquer realidade que eu ou você possa imaginar. Esse é Deus. Não existe um ponto na história que marque o início do nosso Deus. Ele é infinito, querido. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é um ser infinito e nós somos seres finitos. Ao contrário de Deus, nós temos um marco que inicia esta era, sim ou não? Sim ou não, queridos? Vocês estão comigo? Quando é que nós começamos essa era? Quando é que nossa trajetória nessa terra começou? Quando Deus decide nos criar, certo? Nós somos seres finitos e queremos compreender e colocar um Deus que é infinito dentro de um copo desse tamanho.
Percebe que não cabe, querido? Percebe que a imensidão do o que é Deus é muito grande e vai além daquilo que nós entendemos. E a transcendência de Deus, ela está atrelada muito aos seus atributos incomunicáveis. O que é isso? Aqueles atributos que tornam Deus quem é Deus. Onipresença, onisciência, onipotência, soberania. Esses são atributos que só Deus tem. E eu já pego o gancho aqui, querido, para te convidar para os grupos pequenos. Porque lá nós estamos esmiuçando esses assuntos. Quem não está participando está perdendo. Amém? Lá em Gênesis 1, vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, pera lá, no princípio Deus já existia. Então, antes do haja, antes de Deus decidir criar alguma coisa, a existência de Deus permeava por toda a eternidade. Então, como é que nós, seres mortais, carnais, vamos conseguir pegar Deus e colocar no nosso bolso, querido? Nós não vamos. Deus é maior do que tudo. A transcendência de Deus nos leva a entender que esse Deus é infinito e por muitas vezes passa pela nossa imaginação que esse Deus é um Deus distante. Vocês estão comigo? Então não há como nós conseguirmos compreender o quem é Deus em sua completude. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Nós vamos passar a eternidade, queridos, conhecendo a Deus e nós não vamos chegar no fim. Sabe, o conhecer a Deus é a mesma coisa que nós entrarmos no mar, que a gente não consegue chegar no fim dele e não conseguimos chegar na profundidade dele. Esse é Deus. E Ele nos convida a entrar nesse mar do conhecimento dEle. Sabe por quê, querido? Porque lá nós perdemos o controle e deixamos de colocar o nosso Deus numa caixa. Vocês estão comigo? Seres infinitos, seres finitos, jamais poderão conhecer um Deus finito em sua totalidade. Se Deus decidisse se manifestar e revelar a completude de quem Ele é a nós, no mesmo instante todos nós seríamos fulminados. Nós não conseguimos, querido. Sabe, quando Moisés, lá em Êxodo 33, 18 a 22, você pode ler em casa. Quando Moisés, Deus desce no monte ali para falar com o povo, e Moisés é um cara que eu admiro demais, porque ele foi um cara louco, doido. Moisés sai do lugar onde Deus pede para ele ir lá, para libertar o povo, ele fala assim, eu não sei falar. E passa a chegar nesse momento onde ele entra numa tempestade. Querido, lê lá. O texto vai dizer que o monte, onde a glória de Deus desceu, tremia. E a única coisa que ele consegue relatar é que algo como um fogo consumidor fazia aquele monte estremecer como um todo. Deus dentro de uma nuvem, de uma tempestade. E o doido do Moisés entrou lá dentro. Eu imagino Moisés aqui, ó. Horas procurando a voz, querido, que estava falando com ele. Chega um ponto de Moisés falar, Senhor, eu não quero mais te ouvir desse jeito, eu quero que você me mostre a sua glória. E o que acontece? Deus coloca Moisés atrás de uma fenda da rocha e passa por ele. E Moisés só vê a silhueta de Deus. Esse foi o homem que nessa carne mais perto chegou de ver a Deus em plenitude de glória. Mas por que ele não viu, querido, a totalidade? Porque Deus não queria matá-lo. Moisés não podia morrer naquele momento. Então, querido, nós não vamos conseguir chegar ao ponto de compreender a totalidade do ser de Deus. Ele é incompreensível em sua totalidade, querido. A nossa mente vai rastrear e vai raciocinar tudo que se chama Deus. E nós não vamos conseguir chegar no fim. E é por isso, querido, que muitas heresias estão sendo levantadas nos últimos dias. Pessoas que tentam criar deuses em suas mentes, porque assim conseguem ter uma imagem de quem Deus é, conforme a imagem que eles criaram, não conforme a imagem de quem Deus é de verdade. Estão comigo, queridos? Eu queria que vocês fossem comigo lá em Isaías 40.
Isaías 40, 12. A seguir. Abrem comigo. Isaías aqui ele vai tentar relatar o tamanho dessa transcendência de Deus. O quão profundo é essa transcendência divina? Vocês acharam comigo? A partir do versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo, definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Olha isso aqui, querido. Meu Deus. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? Com o ourives cobre de ouro? E para qual moeda correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Como é que nós vamos comparar Deus a algo que nós conseguimos colocar na nossa mente, no nosso bolso, que seja totalmente compreensível a nós? É isso que Isaías está dizendo. Olha isso aqui, queridos. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, e ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Uau! Querido, quando Deus decidiu criar, Ele fez a sua criação de uma tal forma como se fosse um rolo de uma tenda estendendo do tamanho que Ele pudesse adentrar essa criação e habitar dentro dela. Esse é o mistério que muitos não conseguem entender. Um Deus soberano que decide agora habitar dentro da sua criação. Isso revela a magnitude e a grandeza de um Deus incompreensível, mas também revela a segunda característica desse Deus, que é a sua imanência. Vocês conseguiram entender a grandeza desse Deus, querido? Que mede a terra com a palma da sua mão. É a única coisa que Isaías conseguiu falar para explicar o que ele estava vendo. Um Deus que é incontido espacialmente. Mas agora, decide criar de tal forma que ele possa habitar dentro da sua criação. Para aqui. Quem nós somos, queridos? Será que nós somos tão dignos de ter o próprio Deus habitando conosco? Nós não somos, queridos. E diferente da transcendência, a imanência de Deus, ela fala sobre um Deus que está perto, que emana perto de nós. Um Deus que está presente dentro da sua criação. Vocês estão comigo, meus irmãos? E deixa eu te contar um segredo. Saber que Deus existe e conhecê-lo não é a mesma coisa. Quer um exemplo? Vou pegar você como bode expiatório, tá, Alcindo? Você mesmo. Todo mundo aqui sabe quem o Alcindo é, né? Sim ou não? Fique de pé, Alcindo, para todo mundo te ver. Todo mundo sabe quem é o presbítero Alcindo, amém?
Agora deixa eu perguntar, todo mundo conhece ele? Por que não? Hã? Porque não convive com ele. Muito bom. Hã? Nem a Elaine? Então, querido, existem filosofias aí que vão dizer sobre um Deus existente, mas não falam sobre a possibilidade de se relacionar com ele. Essa é a imanência de um Deus transcendente. Meu amigo, isso é brutal. Esse Deus gigante. Mas agora, começa a desenrolar um meio de se comunicar e se relacionar com a sua criação. É por isso que saber que existe um Deus, todos sabem, querido. Agora, conhecer esse Deus, que nós sabemos que existe, é totalmente diferente. E é esse o ponto, sabe, da imanência de Deus. Porque se por um lado vemos um Deus que aos nossos olhos se torna tão incompreensível, que parece estar tão distante, agora vemos um Deus que estende os céus da sua criação para nele habitar. Meu Deus do céu, isso é brutal demais. Esse é o Deus que emana próximo a nós e em nós agora. Vocês estão entendendo, querido? Esse é o mistério do Evangelho. Vocês sabiam, querido, que não há nada, e talvez essa é a maior mentira pregada por aí, um falso evangelho, que coloca o homem como centro, um evangelho egocêntrico, onde a briga, a guerra espiritual é entre Deus e Satanás, um pegando na minha mão aqui, como se fosse a humanidade, e o outro pegando na outra mão, disputando entre nós, como se nós fôssemos o centro, querido. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Você pensa que Deus precisa de nós, querido? Pensa esse Deus transcendente, gigante. Você acha que Ele precisa de você para alguma coisa? Um Deus que pode estralar os dedos e tudo pode acontecer, tudo pode deixar de existir. Deus não precisa. Não há nada, querido, dentro da criação ou fora, que levou Deus a criar por alguma necessidade que Ele poderia ter. Deus não tem necessidade nenhuma, Ele é autossuficiente. Mais uma vez, vão nos grupos pequenos, vocês vão entender isso aí. Deus é autossuficiente em si mesmo. Não há nada que influenciou ou levou Deus a nos criar por alguma necessidade que Ele teria ou que Ele tinha. Nada além de um desejo de se relacionar com a sua criação. Isso é a verdade do Evangelho que ninguém te conta, querido. Um Deus desse tamanho, no centro da sua criação, disposto e disponível para ser acessado. Esse Deus que está presente aqui, querido. Esse Deus que está presente dentro da sua casa e você não tem percebido. É esse Deus que está andando com você dentro do seu carro e você está ignorando Ele. É esse Deus que está no seu trabalho, querido, e você tem ignorado a presença dEle. Hoje você está sendo alertado a um Deus que criou com o único intuito de se relacionar com a sua criação. Deus é um pai, querido, já foi falado isso aqui hoje. Deus é um pai que deseja, mais do que tudo, estar com os seus filhos. Quem é pai aqui? Qual o maior prazer de um pai se não estar com seus filhos, querido? Deus é esse pai. Ele deseja estar com a sua criação. E é aqui que a gente chega ao tema dessa mensagem que o Senhor me entregou, dessa palavra. O escândalo de um Deus homem. A gente poderia falar essa frase bem assim, o escândalo do homem Deus. Mas sabe por que a gente não pode falar? Porque não se trata de um homem se tornando Deus, mas sim de um Deus que continua sendo Deus, mesmo se tornando homem. Vocês estão entendendo, queridos? Esse Deus transcendente, fica com isso na sua mente, gigante, que ninguém consegue mensurar, não tem início nem fim, agora decide se revelar em uma figura humana para se relacionar com a sua criação. Esse é o escândalo de um Deus
homem. Porque Deus não é arrogante como nós. Ele nos ensina a humildade. Um Deus que vem descendo, se desfazendo da sua glória, se despindo do que se chama Deus e seus atributos, para se encontrar em uma figura humana, com o único intuito de se revelar a nós. E o que nós temos feito com isso? O que eu e você temos feito com esse Deus tão grande e tão perto? Ah, querido, essa palavra me arrebentou, querido, esses dias. Por isso que Paulo vai chamar isso de escândalo em 1 Coríntios 1,18. Este evangelho é loucura para os que estão perecendo. Porque para aqueles que não conseguem compreender a dimensão desse Deus, querido, isso é loucura, para pensar. Como que um Deus que não precisa de ninguém em nada, decide descer dessa glória majestosa para se encontrar numa figura humana, querido? Não faz sentido. É loucura. Por isso que os judeus até hoje esperam o Messias, porque eles não conseguem entender que o Deus deles, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pôde se materializar numa figura humana. Pasmem, muitos de nós, dentro das igrejas evangélicas, temos pensado assim também, tendo dúvidas a respeito e acerca da divindade de Cristo. Deixa eu te contar um negócio, querido. Se você duvida da divindade de Jesus Cristo de Nazaré, você precisa se entregar completamente para Ele, porque você ainda não conheceu a verdade e o verdadeiro evangelho. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem desse Deus transcendente. E através de Cristo, esse Deus que transcende todas as coisas, passou a ser imanente, perto, próximo de nós. Vocês estão comigo? Amém? A imanência de um grande Deus se manifesta no Filho, Jesus Cristo, um homem 100% Deus, que é Deus, passando agora a se relacionar de perto conosco. Jesus é a prova viva da loucura de um evangelho, onde um Deus soberano se sacrifica, se encarna para redimir a sua própria criação que o desobedeceu. Para pensar nisso, querido. Vamos rebobinar a fita? Você lembra lá que Deus criou todas as coisas, criou o homem, certo? Colocou naquele jardim. Sabe qual foi a origem do porquê nós somos criados? Nós fomos criados para estar diante da presença de Deus. É por isso que uma figura descia do Monte Santo da presença, lá no Éden, e vinha caminhando pelo jardim, para se encontrar com Adão todos os dias. Quando Adão peca, essa passagem me deixa intrigado, porque ele ouve os passos de Deus que caminhava pelo jardim, na viração do dia, para encontrá-lo. Ah, querido, meu Deus, quem é esse? Quem é esse que desde o Éden decidia se revelar de tão perto à sua criação? Esse é Jesus Cristo. Sabe, querido, João vai dizer que ninguém viu a Deus, somente o Filho, e o Filho revela a imagem do Deus invisível, ou seja, o que nós podemos ver de Deus está no Filho Jesus. Como é agora que eu vou tirar de Cristo a divindade, querido? Como agora eu vou duvidar da divindade do Messias? Você não está entendendo? Ah, meu Deus. Isso é um escândalo, querido. É o escândalo de um Deus homem. Um Deus que decide agora se revelar numa figura humana, por amor e em amor pela sua criação. Não há nada mais do que isso que motivou Deus a fazer isso tudo, querido. Toda a Bíblia, do início ao fim, desde o Gênesis ao Apocalipse, vai revelar Jesus. Cada palavra, cada vírgula,
Cada letra dentro da Escritura Sagrada tem o intuito de revelar o Cristo. É só nós pararmos para pedir para o Espírito Santo nos revelar isso, querido. Mesmo após a queda, mesmo depois do homem pecar, e depois que o homem peca, Deus ele o expulsa do jardim e coloca ali querubins ali para guardar o jardim, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e morresse eternamente. Porque se o homem em estado de queda comesse da árvore da vida, ele morreria eternamente e não teria acesso à redenção. Ali já era Deus em amor, protegendo a sua criação, para o plano que ele desenrolaria. Mas mesmo após a queda e antes da redenção, querido, Deus, ele tem um desejo tão violento de se revelar a nós, que ele se revela a alguns homens, patriarcas, em uma figura humana, para que eles compreendessem. Você quer ver? Deus visita Abraão. Abraão, lá na sua terra, tranquilo com seus pais, e aparece um ser para ele. Quem era esse ser, querido? O Cristo pré-encarnado. Lá em Gênesis 17, você pode anotar e ler depois. É um texto que me deixa fascinado, porque Abraão almoça com o próprio Deus, querido. O texto vai dizer que Abraão está na porta da sua tenda, no horário mais quente do dia, isso era o próximo do meio-dia. E ele vê 3 homens, querido, se aproximando da sua tenda. Abraão imediatamente corre até esses homens e se prostra, porque ele sabia exatamente quem estava vindo visitá-lo. Esse texto vai falar de quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. Mas Deus não podia fazer isso sem comunicar ao seu amigo Abraão, querido. E ali Deus senta com Abraão, na figura do filho. Tanto tempo que Abraão mata um cordeiro, um carneiro, faz pão, Sara cozinha, e eles ficam lá trocando ideia. Imagina o que eles estavam conversando. O desejo de um Deus transcendente, sem início e fim, de se revelar a sua criação. Cristo, Jesus, o Deus homem. Isso é loucura, querido. Eu te convido a ler esse texto, tá? Outro homem que lutou com o próprio Deus, Jacó, está lá em Gênesis 32. Jacó luta com a figura do anjo do Senhor, e a gente já ouviu aqui nas ministrações do pastor Salim sobre quem é o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Ele insiste tanto, e segura tanto aquele anjo do Senhor que ele o abençoa. Homens que experimentaram, antes mesmo da redenção, do desejo intenso e incansável de um Deus que tem o prazer em se relacionar com a sua criatura. Isso é incrível, querido. Cristo manifesta a expressão exata do desejo de Deus em se relacionar com sua criação. Cristo é a imagem do Deus imanente, a qual pelo Espírito podemos acessar. Deus agora não é mais só transcendente, mas imanente. Precisamos olhar e ver Jesus como nosso amigo, alguém que está conosco todos os dias, e isso é uma promessa. Queridos, eu vou ler com vocês Mateus 28, rapidamente, não precisa abrir não, a gente ganha tempo. Mateus 28, lá no versículo 20, último versículo do livro de Mateus. Jesus aqui, ele está deixando a grande comissão. E ele está falando as últimas palavras para os seus amigos ali, os discípulos, sabe? E ele deixa uma promessa para eles. Ele fala aqui, ó, ensinando-os o que eu ordenei a vocês, a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E ele fala no final, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para aí. Jesus não estava prestes a ascender aos céus ali? Como é que ele disse que estaria conosco e aqui alcança nós até o fim dos tempos? Quem sabe me responder essa daí? Chama-se Espírito Santo de Deus.
Sabe o problema que nós temos, querido? Nós queremos separar Jesus do seu Espírito. Nós queremos olhar para a figura do Cristo separada do Espírito, e isso é errado. Deus é um só, que se manifesta de 3 formas diferentes, com o único intuito de se revelar a nós, querido. Isso é brutal demais. Eu queria fazer um exercício com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Ficasse em silêncio. Feche os seus olhos e fique em silêncio. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Esqueça dos problemas de amanhã, da semana que você tem que enfrentar. E agora, comece a perceber a presença de Jesus ao seu lado aí. Comece a perceber Ele dentro de você. Comece a olhar para dentro do seu ser e dizer: olá, Jesus. Obrigado por estar comigo todos os dias. Mesmo que na maior parte do meu tempo eu te ignore. Mas me ajude, Jesus, a te perceber ao meu lado todos os dias. Jesus é real, querido. Jesus é mais real do que a pessoa que está do seu lado, do que a cadeira que você está sentando. Ele é a imagem do Deus invisível, o soberano de toda a criação. Olha aqui para mim, querido. Talvez Jesus para alguns é um mito. Ou somente aquele homem que se pregou naquela cruz e morreu uma morte romana. Sabe por quê que tem pessoas que olham para Jesus como um mito, querido? Porque nunca experimentaram a verdade do Evangelho, que fala sobre um Deus transcendente, que se despiu de sua glória e se sacrificou no nosso lugar para reestabelecer o lugar de relacionamento com o Pai. Querido, isso é brutal. O próprio Deus precisou se manifestar em uma forma humana para morrer por justiça e religar-nos de volta ao lugar onde nós temos acesso a um relacionamento com o Pai. E nós temos negligenciado isso todos os dias, querido. Todos os dias nós negligenciamos a presença de Cristo do nosso lado. Todos os dias nós temos coisas mais importantes para fazer do que passar um tempo com Ele. Cristo venceu a morte para que pelo seu sangue nos reconciliasse com Deus, nos tornando novamente seus amigos. Meus irmãos, isso é real. Nós podemos acessar um lugar de amizade com esse Deus transcendente, querido. Não importa o seu pecado. Sabe, uma máxima de um falso evangelho pregado por aí, que diz que eu preciso me limpar e me consertar, para daí estar diante de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não estar diante de Deus, se você não se colocar diante de Deus, você jamais será limpo dos seus pecados. É diante desse relacionamento com o Senhor que nossa mazela é evidenciada e curada, querido. É por isso que temos tantos problemas com pecados capitais no nosso meio. Tantas pessoas dominadas por prisões de pecados, porque não conheceram a verdade do Evangelho de um Deus soberano, que está disposto e disponível a se relacionar conosco. A ênfase do Evangelho de Cristo é o relacionamento com Ele, querido. É o relacionamento com esse Deus, homem. Querido, para pensar, Jesus Cristo está nesse momento em carne, com um corpo glorificado, assentado em um trono, à destra de Deus, olhando para você agora e contemplando o seu interior através do seu espírito. Ele sonda o mais profundo do nosso ser.
Queria que você abrisse comigo lá no livro de Lucas. Lucas 24. Queria que o pessoal do louvor já subisse aqui, por favor. Lucas 24. Abra o seu coração, querido, para a verdade do Evangelho. Não endureça o seu coração. Lucas 24, 13. Um texto muito conhecido. Eu quero ler ele todo com vocês, a partir do versículo 13, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado, 2 discípulos, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, amém? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Para aqui. Os caras estão lá indo para o Emaús, triste da vida. Pô, Jesus morreu, cara, e agora? Aí, de repente, o próprio Cristo ressurreto começa a caminhar com eles. Você é doido, cara. Vão imaginando o texto na sua mente aí. Enquanto conversavam, o próprio Cristo se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos daqueles discípulos não conseguiram reconhecer quem estavam com eles. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esses discípulos só estavam focados no Deus, no Cristo que havia sido pendurado no madeiro. E nós esperávamos que era Ele que tiraria a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus agora começa a explicar para aqueles discípulos, minuciosamente, o que toda a Escritura Sagrada, nos profetas, nos salmos, falavam a respeito dele. Toda a Escritura vem revelar o Messias, querido. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. Jesus estava mexendo com eles, cara. Tipo assim, chegaram lá em Emaús, e Jesus, ei, beleza então, até mais. Eles começaram a olhar um para o outro, mas está de noite, esse cara vai seguir viagem sozinho. E aí eles têm a atitude mais louvável de toda a vida deles, que certamente marcou toda a trajetória ministerial daqueles discípulos. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, presta atenção, querido, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, só então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Oh, querido, ah, meu Deus.
Você sabe o que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem, querido? É somente na mesa que o Cristo nos é revelado. É somente no relacionamento que o verdadeiro evangelho é revelado a nós e flui de nós. Querido, você não está entendendo. Querido, partir do pão tem a ver com partilhar de Cristo em nossas mesas, pois Ele é o pão da vida. Você sabe por quê? Tem pessoas que ainda têm problemas com a divindade de Cristo, porque nunca o convidaram para se assentar na sua mesa. Sabe por que tem muitas pessoas frustradas com o seu trabalho, com o seu ministério, com a sua vida na igreja? Porque nunca convidaram Jesus para se assentar à mesa. Sempre olham para Jesus como alguém distante. Conseguem enxergar só a transcendência de Deus, mas não a imanência de Deus revelada na figura do Filho de Deus. Querido, é só através da mesa, é só através do relacionamento que Cristo nos é revelado. Precisamos parar de olhar para Jesus somente como um profeta, ou como alguém que se pendurou no madeiro lá atrás por nós, mas precisamos olhar para Ele como nosso Deus e amigo, hoje. É hoje que Ele é o seu amigo e o seu Deus, hoje, não é ontem, e não é amanhã, é hoje. Se coloque de pé, querido. Talvez você pode perguntar, mas como é que eu posso olhar para esse Jesus de forma tão clara e me relacionar com Ele, se Ele agora está no céu à destra de Deus? A resposta é simples, querido, pois mesmo agora em que Ele está sentado à destra de Deus, está habitando em nós e dentro de nós, porque o próximo passo da loucura desse Deus para se revelar e se relacionar com a sua criação é decidir habitar dentro de nós. Esse Deus transcendente, querido, habita dentro de você. O que mais você precisa para crer que esse Deus, homem, existe? Ele é a imagem do Deus invisível. Lá em João 16 vai dizer, 16 versículo 13, mas agora, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele mesmo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Você sabe qual é a função do Espírito Santo em habitar dentro de você e dentro de mim? Revelar Jesus, nos conduzir pela mão a mergulhar naquele mar sem fim e sem profundidade do conhecimento de Deus. Oh Jesus, Espírito da profecia, vem sobre esse lugar. O Espírito Santo que habita em você, querido, quer revelar Jesus. Quer revelar Jesus. Nós vamos cantar uma canção agora, sem demora. Se você, no seu coração, no íntimo da sua alma, do seu ser, tem dúvidas acerca do Cristo, se no seu coração paira alguma dúvida acerca do Cristo ressurreto, se você nunca experimentou Deus na figura do Filho, um Deus próximo, que está disponível a se assentar com você na mesa, querido, e partir o pão contigo, da revelação e da vida de quem Ele é. Enquanto os meus amigos cantam uma canção aqui, eu queria que você viesse aqui na frente. Se Deus para você ainda é um mito, se Jesus para você ainda é um mito incompreensível, o Senhor quer revelar a você a verdade e o verdadeiro evangelho nessa noite. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente,
para juntos nós orarmos, sem nenhuma demagogia, sem nenhum medo, mas disposto a conhecer a verdade e o verdadeiro Deus imanente. Amém, querido? João 1, João vai testificar desse Deus homem, e ele vai dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Querido, esse mesmo Deus que os seus amigos viram, ouviram e apalparam, você pode ouvir, ver e apalpar. Você não precisa de homem nenhum para acessar esse Deus que é seu amigo, querido. Você não precisa, porque Ele é real. E a partir de hoje, querido, caminhe pelas ruas dessa cidade, entre dentro do seu quarto e perceba a presença de Deus. Perceba a presença do Espírito Santo dentro de você, revelando Jesus. Amém, querido? Curva sua cabeça, vamos orar. Se você não veio aqui na frente, mas está com seu coração queimando aí, um desejo incansável e uma chama que o Senhor colocou no seu coração por conhecê-lo mais, peça, perceba esse Deus ao seu lado, dentro de você, porque Ele não resiste um coração que é totalmente dele, querido. Pai, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, e peço que o Senhor se revele a nós na figura do Filho, o Deus que se formou e se veio em carne e habitou entre nós, padeceu daquela cruz para nos levar de volta a esse lugar de relacionamento. Pai, eu peço, nos ensina, Senhor, a te convidar para nossas mesas. Senhor, nos ensina a trazer o Senhor para se assentar na nossa mesa e partir o pão contigo, Pai. Deus, nos perdoa por ter tirado o Senhor do lugar de honra na nossa mesa, Pai. Mas nós te convidamos, Pai, vem e se assente conosco e nos conduz a esse mar do conhecimento de Deus, para que nós possamos conhecê-lo, Pai, à medida que o Senhor se revelar a nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um dos meus irmãos, Pai. Seja conosco, Pai, nos nossos desafios. Deus, e que durante o nosso dia seja mais fácil, Pai, perceber a Tua presença. Não permita que nenhum dia se passe sem que nós nos elevemos em adoração, em comunhão ao Senhor e percebemos a Sua presença em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém, Senhor.